Olá, meus queridos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Graziela. Eu sou mãe do Arthur, que tem 5 anos e está no espectro do autismo. E vamos iniciar uma série de entrevistas do universo atípico. Antes de qualquer coisa, eu quero te chamar para se inscrever no canal, pois terão outras entrevistas e você vai poder acompanhar. Também nos siga no Instagram mestre Arthurzinho. Esse que acabou de passar aqui agora. E para iniciar essa série de entrevistas, é claro que eu chamei ela, quem me conhece sabe de quem eu estou falando. Ela descobriu que está no espectro já na fase adulta. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Primeiramente, se apresente, qual é o seu nome, quantos anos você tem, qual é a sua profissão, qual é o seu estado civil, fala um pouquinho aí pra gente. Olá, meu nome é Daniele Malavasi, tenho 37 anos, sou casada, moro em São Paulo, sou professora de arte e arte terapeuta. Bom, muito interessante. Você é uma artista, né? Então, Daniele, eu queria saber qual foi a sensação de receber o diagnóstico tardio. Receber o diagnóstico aos 35 anos, para mim, foi uma sensação muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. Foi um misto mesmo de sensações. Foi um momento frustrante em alguns momentos, libertador em outros, e realmente aquelas coisas que não faziam sentido nenhum começaram a se encaixar, as coisas, né, começaram a ter nomes, significados, motivos, e para mim foi assim libertador. Sem dúvida nenhuma, para mim foi um recomeço, vamos dizer assim. Gente, no começo o diagnóstico pode assustar, mas depois ele vai te ajudar e você vai ter um tratamento. Então, assim, frisar isso, sabe? Eu sempre tô falando isso. Vai atrás de um profissional, não custa nada, né? Você. Ah, não é. Então tá bom se não for, mas e se for? Mas eu se fui. Então, assim, muito interessante saber que no começo foi um pouco ruim, mas depois ajudou muito, né? E deixa eu te perguntar, as pessoas no começo aceitaram, acharam que você estava exagerando, acreditaram no seu diagnóstico? A dúvida, ela surgiu primeiro em mim mesma, né? Eu digo que eu comecei a duvidar de algumas coisas, conforme eu ia lendo, me aprofundando, conhecendo, eu ia me identificando e ao mesmo tempo duvidando. E aquela dúvida ia me consumindo assim por dentro, porque as coisas começavam a fazer sentido, mas eu não queria acreditar que aquilo era verdade. E por certo preconceito mesmo, posso dizer que o autismo ele vinha na minha cabeça de uma forma muito estereotipada, né? Eu costumo dizer que pra mim era tipo aquele personagem, né, o Rayman. Então, quando eu me identificava com algumas coisas, ao mesmo tempo falava assim, não, eu não faço isso. Só que não é o fazer, é a intensidade que você faz, né? Que, no caso, eu tenho muitas características semelhantes também, mas é a intensidade, o quanto eu consigo camuflar. Então, assim, hoje eu não duvido mais, eu fiz um exercício até de olhar minhas fotos, conversar com pessoas, né, que me conheceu na infância, procurar na minha família, e encaixando essas pecinhas mesmo, né, até realmente falei assim, não, realmente não tem como duvidar desse diagnóstico. E procurar uma avaliação técnica especializada, para mim fez todo sentido. Então, conforme eu ia fazendo as sessões, ia passando pelas entrevistas, as coisas iam ficando mais claras, né? Então, o conversar com as pessoas com quem você convive também faz toda a diferença. E até para que as pessoas comecem a entender que o autismo ele é um espectro. Então, não vai ter um autista igual ao outro. Vão ter autistas totalmente diferentes um do outro. E assim como as pessoas são, né? Cada pessoa é diferente do outro. Por que o autista tem que ser igual, né? Então, tem muitas pessoas que duvidam, pessoas que não acreditam, usam, né, até a palavra, não, mas isso é normal. Normal, realmente, eu não sou, né? Então, entender essas nuances foi, assim, definitivo pra mim. Então, assim, se a pessoa duvida ou não, pra mim, não faz nem sentido, porque pra mim fez sentido. Então, se pra mim faz sentido, tá perfeito. E as pessoas que convivem comigo também, no meu dia a dia,
começaram a entender, começaram a perceber que realmente fazia sentido. Então, o diagnóstico ele veio para, vamos dizer assim, até para acalmar mesmo o meu dia a dia, para eu entender as coisas que eu não conseguia fazer, as que eu consigo com facilidade, as que eu tenho dificuldade. Então, para mim, se alguém duvida ou não, hoje, não tem importância. Mas, assim, quando alguma pessoa fala para mim, ó, também sou autista, ou eu ouço muito pessoas que falam assim, eu me identifico bastante, mas será que eu sou? Eu sempre falo, procure uma avaliação neuropsicológica, porque a dúvida, ela vai te consumir. Mas o saber, o ter certeza se você tem ou não algum transtorno, se está dentro do espectro, faz toda a diferença para sua qualidade de vida, para o seu dia a dia, para o seu convívio com as pessoas. Perfeito, Daniele. Você já esclareceu muita coisa. Lembrando sempre que nenhum autista é igual ao outro, por isso que precisa de uma avaliação, não dá para comparar. E uma coisa que a gente tem curiosidade, Daniele, qual é o seu maior desafio diário? Meu desafio diário hoje são as ressacas sociais, né? Eu tenho bastante, não sabia o que era. Sempre foi assim, não é uma coisa que acontece hoje por eu saber que sou autista, não, sempre aconteceram. Por minha profissão, pelo meu hiperfoco, então eu estou sempre imersa em eventos, em aglomerações, e naquele momento, né, que eu estou, né, vamos dizer assim, na muvuca, né, eu tô normal, não acontece nada comigo, né. Algumas vezes acontece, que eu vou até falar um pouquinho mais na frente, mas no geral eu fico tranquila, eu interajo com as pessoas, eu dou risada, converso, mas a sobrecarga ela vai chegando de uma forma que eu não percebo, vai me desestabilizando, e muitas vezes no dia seguinte é como se eu tivesse sido atropelada. Então, assim, no dia seguinte eu passo o dia todo praticamente sem fazer nada, tentando entender, descansar, às vezes eu fico com o corpo dolorido, e isso sempre foi assim, né? Então, para as pessoas que me conhecem desde pequena, adolescente, a juventude também, elas vão se lembrar que em algum momento elas me viram desmaiar. Então, assim, esses desmaios eram sempre por sobrecarga e eu não sabia por quê, né? Então, muitas vezes era atribuída a pressão baixa, a pessoa tá muito calor aqui, então a pressão caiu. E não, hoje eu sei que são sobrecargas sensoriais. Então são ambientes que tem muitas pessoas falando, ao mesmo tempo, né? Aquela falação, alterações, oscilações de volume. Então são momentos que vão me sobrecarregando. Por mais que eu goste do ambiente, eu sou uma pessoa... minha veia artística é muito grande, muito forte, então eu gosto de estar em apresentações, em eventos, mas eu preciso me preparar muito para ir nesses locais e começar a me sentir. Eu falo isso, né? Que eu começo a me sentir, começo a observar se aquele ambiente está me sobrecarregando. E hoje o saber, né, que são sobrecargas sensoriais, me possibilita ter alguns artifícios para me manter em algumas situações. Por exemplo, eu sempre estou com fone, né, de ouvido, protetor auricular. Então, às vezes eu tô quieta, num canto, me afasto, às vezes vou para um cantinho. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, e o diagnóstico veio para ajudar nisso, né? Não é que eu fiquei mais autista, né? Tem muito dessas falas, né? A pessoa ficou mais autista. Não. Agora eu não... Nossa, eu acho que faz muito tempo que eu não desmaio, né? Então, porque agora eu já sei o que vai desencadear aquele comportamento. Se eu começo a me sentir um pouquinho estressada, eu já saio do ambiente, dou uma voltinha, e isso faz toda a diferença na qualidade de vida. E saber também descansar. Antes eu me culpava muito, né? Tipo, não, todo mundo acorda no dia seguinte e vai fazer as coisas. Hoje eu sei que eu não sou uma pessoa que vou dar conta de fazer muitas atividades ao mesmo tempo. Então, saber disso me coloca numa situação mais segura. Segura sim, porque eu já tive muitos acidentes. Eu desmaios, algumas coisas... eu já parei em mesa de cirurgia por ter desmaiado em locais cheios, né? Então, assim, pra mim, esse é o maior desafio.
né? Tem outros pequenos, né? Tipo a dispraxia, né? Então eu sou, vamos dizer assim, eu sou aquela pessoa desengonçada, me bato muito nas coisas, né? Não ando em linha reta. Então são coisas assim, pontuais, mas que quando vai o dia a dia, a gente vai passando, por exemplo, andar numa rua, né? Então, eu não ando em linha reta, então eu vou me trombar nas pessoas, a pessoa vai brigar comigo, eu vou ficar irritada com a pessoa também, né? Então, aquilo vai me sobrecarregando, eu vou chegar em casa e não vou querer fazer mais nada. Então, é muito difícil, né? E controlando e saber, mas saber disso, saber as causas, o que eu posso fazer, conversar com o terapeuta, conversar com as pessoas que estão comigo no dia a dia, me ajuda muito a controlar todas essas, vamos dizer assim, esses sintomas, né, do autista, que acaba prejudicando muito, muito mesmo, né? Então, eu tenho também alguns momentos de shutdown, que é o desligamento, né? Então, quando eu estou muito sobrecarregada, então eu fico parada, eu não consigo identificar o que está acontecendo ao meu redor, então aquele desligamento, né? Eu vou pro meu mundinho, né? Como as pessoas costumam dizer, né? Ah, hoje você tá no seu mundinho, né? E aquilo nada mais é do que uma sobrecarga. Então, pode parecer normal, pode parecer que todo mundo tem esses momentos, mas pro autista é uma coisa diária, todo dia. Não é uma coisa que, aconteceu uma vez por mês. Não, são coisas do dia a dia. São desafios do dia a dia. Então, eu converso com muitas pessoas que elas falam mesmo, né? Que é um desafio trabalhar todo dia, né? Ir pro trabalho todo dia, porque nem sempre é o trabalho em si, né? Então, às vezes as pessoas gostam do que faz, gostam do trabalho, mas muitas vezes é a sobrecarga, né? De andar na rua, passar uma moto muito alta, né? A rigidez cognitiva também é uma coisa que, né, desestabiliza muito o autista. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto de tudo ali cronometrado, tudo na hora certa. Então, não gosto de atrasos, eu não gosto de cancelamentos. Então, assim, às vezes eu vou para um lugar, o médico não veio. Detesto fila, então, assim, eu não consigo ficar parada numa fila. Então, são coisas que é do dia a dia, né? Esses dias eu falei assim, nossa, quantas coisas aconteceram fora do meu normal e que me desestabiliza. Então, assim, pra pessoa, né, um neurotípico, isso ele passa por cima e vai embora. Mas um autista é muito difícil. Um exemplo disso, eu fui no meu médico esses dias e tinha uns 2 meses que eu não tinha ido e ele mudou de sala, no mesmo prédio. Ele mudou de sala e pra mim foi uma mudança que meio que mexeu assim comigo, né? Eu falei, poxa vida, me mexeu. Toda vez que eu ia no médico, eu passava numa loja. E isso tudo aconteceu em 2 meses, foi incrível isso, né? Então, assim, toda vez que eu ia no médico, eu passava numa loja para comprar materiais artísticos, de pintura, papelaria. Quando eu saí do médico e fui na loja, a loja tinha fechado. Aí eu falei, nossa, mas gente, como assim a loja fechou? Ninguém avisou, ninguém, né? E quando eu saí da loja, eu entrei no carro com meu marido entrou numa rua, a rua tinha virado contramão. Então, assim, foram uma sucessão de acontecimentos que foram me tirando da rotina. Quando eu cheguei em casa, eu tava super estressada. E, assim, mas o que aconteceu pra você estar estressada? Você só foi no médico? Não, foi uma sucessão de coisas que quebraram a minha rotina. E uma pessoa neurotípica, bola pra frente, sigo em frente. Mas pra mim não, pra mim mexeu em todo um cronograma semanal, né? O que eu ia fazer, depois com as coisas que eu ia comprar na loja. Então, assim, desestabilizou. Então, eu precisei de um tempo pra me refazer, pra entender que aquilo que acontece com todo mundo, sim, a gente precisa de um tempo pra entender tudo isso. Então, se juntar tudo, o nosso dia a dia é muito mais complexo. Então, quando a gente chega em casa, chega à noite, a gente está totalmente cansado. Então, é um cansaço muito mais mental do que físico e que prejudica muito a nossa qualidade de vida, né? Mas o entender que isso faz parte do espectro, que tem mecanismo que ajuda ao nosso funcionamento, ajuda muito, muito, né? Então, vale a pena saber ter o diagnóstico, saber as causas, né? O que a gente pode evitar, o que não pode, como contornar. Então, como eu já disse, cada autista é diferente, cada um reage de um jeito, mas no geral todos têm sobrecargas. Então,
Entender quais são os gatilhos daquela sobrecarga vai fazer toda a diferença na qualidade de vida, não só do autista, mas de quem convive com a pessoa autista também. Gente, mais alguém aprendeu aqui hoje? Que entrevista enriquecedora. Eu amei a sua participação, Daniele. Vou deixar aqui o Instagram da Daniele e da Arte Terapia. Vou colocar aqui de novo do mestre Arthurzinho, que é o nome do meu filho, o Arthur. E continua nos seguindo para receber mais notificações de entrevistas como essa. E eu tenho certeza que, como eu, você também aprendeu muita coisa hoje. E eu quero agradecer você que ficou até o final. E, mais uma vez, a participação da Daniele. Um beijo. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau. Depois, é uma coisa que vai te ajudar muito. Eu vou te ajudar muito.